que o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou para o governo Lula na segunda-feira 5 em discurso na abertura do ano legislativo. Diante da disputa entre o Executivo e o Congresso pelo controle do Orçamento Geral da União, o deputado disse para não subestimarem o parlamento. Aliás, ontem eu participei do programa Roda Viva na TV Cultura e cheguei a comentar um trecho desse discurso do Arthur Lira, que acabou repercutindo bastante aí nas redes sociais, até porque o cartunista fez um desenho ali relativo à minha pergunta ao senador Rogério Marinho, que é da oposição, mas que usou como base uma das frases do Arthur Lira. A gente vai mostrar aí um trecho e eu vou comentando aos poucos. Pode soltar. Errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado: não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura. Tá aí Arthur Lira mandando o seu recado, perdão, mostrando que vai acontecer treta aí entre o governo Lula e o Congresso Nacional, nessas barganhas políticas em prol de toma lá da cá. E em outro momento, Arthur Lira afirmou, essa foi a frase que eu citei, que o orçamento é de todas e todos os brasileiros. Uma frase muito linda, se fosse verdade, não é mesmo? E aí ele completou que não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo. Ele quer, obviamente, mais poder sobre o orçamento. Agora, é claro que isso não é para todos e todos os brasileiros. Isso é, muitas vezes, para os parlamentares. A gente vê isso acontecer no escoamento de dinheiro do orçamento secreto, que continua sob maquiagem no governo Lula. A gente vê emenda escoando pela Codevasf, onde está lá a turma do Centrão, gerando sobrepreço, dinheiro que chega por meio de emendas para a prefeitura de parentes e aliados dos parlamentares, que fazem negociação com empresas de parentes e de aliados, sem um planejamento de canalização do dinheiro público para as áreas de maior necessidade emergencial. Não existe essa priorização dos gastos públicos, essa qualificação hierárquica dos gastos. O que existe é um monte de parlamentar querendo o seu quinhão, né? Seja para ganhar mais voto e poder ser reeleito e garantir a sua remuneração, seja envolvido em esqueminha. E é por isso que eu ironizei essa frase do Arthur Lira. Vamos assistir. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados.
Nossa, dá até um aspecto heróico aos parlamentares, né, gastando sola do sapato, todos ali com seu sapato lustradinho e, em geral, percorrendo os municípios ali, do seu reduto eleitoral, especialmente aqueles comandados pela família, né. Vamos ver aí a imagem da minha participação ontem, no Roda Viva da TV Cultura, eu segurando aí o desenho feito, pelo cartunista, e ele colocou assim: Lira disse que o orçamento é de todas e todos os brasileiros. Dito isso, onde está o nosso dinheiro? Até perguntei lá no meu Instagram, cadê a grana? Vocês receberam? A gente não vê isso ser revertido em serviços públicos de qualidade. Os trechos em vídeos da minha participação estão na rede social, vocês podem procurar no meu X e no meu Instagram, @Felipe Moura Brasil no Instagram, @FMoura Brasil no X, que tem lá os trechos com a minha participação, eu fiz uma edição especial. Muito bem, um dos pontos em questão nessa queda de braços é o veto do presidente Lula ao repasse de 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissões permanentes. Ao comentar o discurso de Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desconversou e afirmou a jornalistas em Brasília que está tudo bem e que vai dar tudo certo. Graeb, tudo isso é pose para terminar em acordão, não é isso? Provavelmente alguma solução eles vão achar, né? O Brasil é o país da conciliação por cima. Político brasileiro detesta conflito, principalmente se for possível dividir O butim. a grana, né? Olha só, essa lógica, você está absolutamente certo, né, Felipe? Essa lógica de que o dinheiro é de todas e todos os brasileiros é uma puta de uma lorota, né? Perdão aqui, palavrão que escapou. Porque, olha só... Não, escapou de uma maneira espontânea, num momento preciso, e tem certas horas em que é necessário falar o português bem claro, Graeb, você traduziu muito bem. Primeiro, porque, olha só, é verdade, senadores e deputados recebem lá um quinhão que é igual para todos, né? Igual para todos na Câmara, igual para todos no Senado, das emendas que são obrigatórias. No entanto, criou-se e mantém-se em uma versão fantasiada, né, o orçamento secreto. E essa distribuição, né, de emendas que antigamente eram do relator, agora não são mais do relator, são de um outro sujeito lá qualquer, mas enfim, continua havendo um dinheiro que não é distribuído igualmente dentro da Câmara. E também não é distribuído igualmente dentro do Senado. Escrevi artigo sobre o senador Alcolumbre um tempo atrás, mostrando que ele tinha recebido quase mais de 250 milhões de reais, que é grana que nenhum outro parlamentar ali conseguiu sonhar. Ele foi muito mais beneficiado. Então, dentro do próprio universo dos políticos lá em Brasília, não é igual a distribuição. Agora vamos passar para o mundo real, né? Os municípios recebem de maneira equânime essa grana que é atribuída aos parlamentares? É claro que não. Como a gente já disse 1000 vezes aqui, e como você acabou de mencionar, Felipe, o município governado pelo tio do parlamentar X, pelo pai do Arthur Lira, recebe dinheiro. O município ao lado, que tem, às vezes, necessidades ou iguais ou maiores, fica sem nada, porque não é de lá que vem os votos de Sua Excelência, Exato. O deputado ou o senador, certo? Então, os parlamentares, os deputados e senadores brasileiros viraram, nessa hora, uma espécie de vereador emplumado, vereador de luxo, né? Ele só pensa nos problemas do cercadinho dele e não está nem aí se isso faz algum sentido estratégico ou não para o resto do país. Este é o problema que precisa ser abordado e que o Arthur Lira passa por cima, atropela, não está nem aí se a cidade ao lado vai receber dinheiro, vai morrer ou não vai. Ele quer se reeleger. Isto não pode acontecer. O executivo, por mais
eu estou falando em termos ideais. O papel do executivo é fazer a distribuição segundo uma lógica de boa utilização do dinheiro público. Porque ele governa para todo o país, ao contrário dos deputados e senadores que estão interessados no seu cercadinho mesmo. É por isso que a execução do orçamento, em qualquer lugar do mundo que tem essa divisão executiva e legislativa, trabalha assim. O poder do legislativo nunca é tão grande em relação ao orçamento quanto ele está se transformando no Brasil, para evitar essa distorção, a paroquialização do gasto público. Então, tudo isso que o Arthur Lira disse é mentira, quer em relação ao que acontece dentro do Congresso, quer em relação à maneira como o dinheiro é distribuído pelo Brasil. O Congresso é um mau gastador do dinheiro público. O Congresso é um gastador do dinheiro público que só olha para o próprio umbigo, não olha para o país de maneira genérica. E essa história de gastei a sola do meu sapato, eles têm dinheiro para comprar sapato quando precisar.